Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais, aleluia, um conteúdo da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel, capítulo 33. O Senhor maravilhoso, meu Deus e meu Pai, já peço licença mais uma vez nesse dia para entrar na sua presença, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, que o Senhor possa continuar com as suas mãos poderosas estendidas sobre nós, Senhor, sobre a minha família, sobre a família dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Oh Deus poderoso, através do canal, Pai, aleluia, aqui do YouTube, Senhor. Além dos olhos, histórias de fé. Deus de poder e de glória vai de encontro àquelas pessoas, Senhor, que estão afastados da sua casa, ó Pai, que essas pessoas possam voltar para a sua presença de novo. Pai, também eu já entrego nas suas mãos, Senhor, todos os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual, Senhor. Deus, eu já apresento, Pai, nas suas mãos, Senhor, todos os inscritos. Eu já apresento, Pai, nas suas mãos todos aqueles que vão entrar por esse conteúdo, que possa ser impactado com a sua palavra, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, vai de encontro, Senhor, aquelas pessoas que estão pensando em desistir, Senhor. Aleluia. Quero deixar uma palavra para você, meu irmão, que não desista não, porque Deus é Deus, que Deus não dorme, Deus está vendo o que você está passando. Aleluia, glória a Deus. Jesus possa dar força a essa pessoa. Aleluia, assim, meu Jesus, como o Senhor carregou a cruz até o final, que essa pessoa também possa carregar a cruz até o final. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, ó Deus, aleluia, porque nós acreditamos na sua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Deus vivo, Deus poderoso, estamos aqui, ó Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Deus, fica conosco, Pai, já nesse começo de conteúdo, aleluia, Pai, fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, fica conosco. Amém, meus irmãos, já começando, com o pé direito na frente, com essa pequena oração, aleluia. Só lembrando que no final do conteúdo a gente vai estar orando de novo, tá bom? Mas já peço para você deixar o seu joinha, porque através do seu joinha a gente fica sabendo que você está gostando ou não da palavra de Deus, tá bom? Vamos começar agora a palavra de Deus, mas antes quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, que você venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Aleluia, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Aleluia, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Amém? Irmãos, deixa o seu joinha. Aleluia, glória a Deus. Através do seu joinha o conteúdo possa chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Que Jesus abençoe a todos vocês. E vamos para a palavra de Deus nesse dia. Então, irmão, se você querer acompanhar também aí através da sua Bíblia, tá bom? Abra a sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 33, tá bom? Você possa acompanhar aí com a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 33, vamos lá. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala os filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um dos seus e constituir com o seu altar laia, aleluia, Senhor, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, aleluia, glória a Deus. Então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar no seu sangue, será sobre a sua cabeça. Aleluia.
Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Aleluia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Se eu disser ao ímpio, o ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para ti o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, tu, porém, terás livrado a tua alma. Aleluia. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós deviamos deles, como viveremos então? Aleluia, Senhor. Aleluia. Diz eles: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E, quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. O Santo de Israel. Aleluia. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhum das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá o Senhor. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão. Aleluia, glória a Deus. Se este ímpio restituir o bem-or, devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Aleluia. Todavia, nos filhos do teu povo dizem: não errem a tu o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é rendo. Vamos repetir o versículo.
Todavia, nos filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Aleluia. Quando os justos se apartarem da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Aleluia. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por esta viverá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Julgar você e a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Vamos repetir esse versículo aqui. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Julgar você e a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caída está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que vieste o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem vieste comigo pela manhã. Assim se abriu a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus da minha alma. Aleluia. Deus da minha vida. Aleluia. Deus é bom. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, aleluia. Filho do homem, nos moradores desses lugares desertos da terra de Israel costumam dizer, Abraão era um só, contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos, certamente nos é dada a terra por herança. Aleluia. Diz eles, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com seu sangue, e levantai vossos olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra, aleluia. Deus de poder e de glória, vós os estribais sobre a vossa espada, cometei abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e a vez de possuir a terra, aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus é bom. Vós os estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e a vez de possuir a terra, aleluia. Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver no campo aberto, eu o entregarei às feras para ser devorados. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestes. Aleluia. O Senhor. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder,
e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Aleluia. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo: Vinde, pessoa-vos e ouvis com só a palavra que procede do Senhor. Aleluia. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Oh, Senhor. Aleluia. E eis que tu és para eles como uma canção de amor, canção de quem tem voz suave, e quem venta anjo, porque ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Quando suceder isso e há de suceder, saberão que eu ouvi o bem deles o profeta. Aleluia, Senhor. Cantarabassúbia, cantarabassébia, rabassúbia, cantarabassébia. Aleluia. Esse foi o capítulo 33, vamos para o capítulo 34 de Ezequiel. Aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 34. Deus, Ele está aqui. E Ele está aí, aleluia, também juntamente com você. Vamos para a palavra e no final do conteúdo a gente vai estar orando, aleluia, glória a Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Aleluia. A fraca não fortaleces, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarradas não tornaste a trazê-la, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com vigor e dureza. Aleluia. O Senhor. Assim se espalharam por não haver pastores, e tornarão-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procurasse ou a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues a rabelo, e as minhas ovelhas vieram servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram
as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Aleluia. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las sim de todos os lugares por onde forem espalhadas o dia de nuvens e dia de escuridão. Sim, tirá-las-se para fora dos povos e as congregarei dos países e a traduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral e pastão em pastos gordos nos montes de Israel. Deus da minha alma, aleluia. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazê-la. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. A apacentá-la-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aleluia. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisai o resto de vossos pastos aos vossos pés? E beber as águas limpas, senão se sujai o resto com os vossos pés? Ó Senhor. E as minhas ovelhas hão de comer o que haver pisado, e beber o que haver sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com um lado e com o outro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aleluia, Senhor.
e suscitarei sobre ela um só pastor para apacentar no meu servo Davi. Ele a apacentará e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, diz: farei com ela um pacto de paz e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção e farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão. Aleluia. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os casis do seu jugo e as livrar das mãos do que serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentis, nem as devorarão mais os animais da terra, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Aleluia. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio nas nações. Aleluia. Aleluia. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Aleluia. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Oh, aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 34. Aleluia. Vamos para o capítulo 35. Deus é bom, de Ezequiel. Aleluia. 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 Foi o 33, né, irmãos? Aleluia. Nós acabamos de ouvir o 30 e... Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. 34, né? Vamos para o 35. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 35. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Vamos para a palavra, irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Sé e profetiza contra ele. E diz ele: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó monte Sé, e estenderei a minha mão contra ti,
e te tornarei em desolação e espanto. Farei desertas as suas cidades, e tu serás assolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardaste perpétua inimizade e entregaste os filhos de Israel ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pois que guardaste perpétua inimizade e entregaste os filhos de Israel ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue, por isso o sangue te perseguirá. Farei do monte Sírio um espanto e uma desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. E enchei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros, e nos teus vales, e em todas as tuas correntes d'água cairão os mortos à espada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em desolações perpétuas te porei, e não serão habitadas as tuas cidades. Então sabereis que eu sou o Senhor. Visto como diz, estes dois povos e essas duas terras serão meus, e havemos de possuí-los, sendo que o Senhor se achava ali. Aleluia. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles, e me darei a conhecer entre eles, quando eu te julgar. Aleluia, Senhor. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados, a nós os são entregue por pasto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vós os engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, quando a terra toda se alegrar, a ti te farei uma desolação. Aleluia, glória a Deus. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim eu te farei a ti. Assolado serás, ó monte Sé, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim eu te farei a ti. Assolado serás, ó monte Sé, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Esse foi o capítulo 35, vamos para o capítulo 36.
Aleluia, de Ezequiel. Deus é bom. Fica conosco, irmãos. Logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando, tá bom? Deus é bom e Ele está aqui. E Ele está aí também juntamente com você. Vamos para a palavra. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois que diz o inimigo contra vós: e as alturas antigas são nossas para as possuí-los. Aleluia. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, porquanto vos assolaram e vos devoraram de todos os lados, para que ficasseis herança do resto das nações. E tendes andado em lábios paloleiros, e chegaste a ser infâmia do povo. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes d'águas e os vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio para o resto das nações que estão ao arredor delas. Aleluia, Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente o fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes d'águas e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, jurando, certamente as nações que estão ao arredor de vós levarão o seu opróbrio sobre si mesmo. Aleluia. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Aleluia. Aleluia. Pois eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Também sobre vós multiplicarei homens e animais, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei que sejais habitados com mudantes, e vos tratarei melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. E sobre vós farei andar homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e tu serás a sua herança,
e nunca mais os desfiarás. Aleluia. Deus é bom. Assim diz o Senhor Deus: visto como vos dizem, tu devoras os homens e tens desfilhado a tua nação. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações, e não levarás mais sobre ti o opróbrio dos povos, nem farás tropeçar mais a tua nação, diz o Senhor Deus. Aleluia. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitavam na sua terra, então eles a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu carinho diante de mim. Aleluia. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e porque a contaminaram com seus ídolos. E os espalhei entre as nações, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Aleluia, glória a Deus. E, chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor, e tiveram de sair da sua terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde for. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, o casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fostes. Aleluia. Glória a Deus. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste do meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos teus olhos. Oh, glória a Deus. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus de poder e de glória. Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei o coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
e guardeis as minhas ordenâncias e as observeis. Aleluia. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Pois eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Aleluia, glória a Deus. Mas multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que não mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aleluia. Glória a Deus. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que seja habitada as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Aleluia. E a terra que estava assolada será lavrada, em lugar de ser uma desolação aos olhos de todos os que passavam. Aleluia. Glória a Deus. E dirão: essa terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Aleluia. Aleluia. Então as nações que ficarem de resto em redor de vós saberão que eu, o Senhor, tenho reedificado a cidade destruída e plantado que estava devastada. Eu, o Senhor, o disse, e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei consultado da parte da casa de Israel, que o faça multiplicar-se com um rebanho. Aleluia, glória a Deus. Como o rebanho para os sacrifícios, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 36, aleluia. Nós lemos aqui através dos leitores de telas, aleluia, glória a Deus, Ezequiel capítulo 33 ao 36, amém? Aleluia, eu estou feliz com meu Deus, porque meu Deus, aleluia, tudo que nós pedimos, nosso Deus, Ele nos ajuda. Coloca tudo nas mãos de Deus, que Ele vai prover na sua vida. Oh, glória, cantarabassúpia. Aleluia, meus irmãos. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero já fazer um apelo para você, mais uma vez, você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Coloca todos os seus problemas, coloca todas as suas ansiedades, aleluia, na mão do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, porque Ele
vai te salvar. Deus vai te curar, irmão. Aleluia. Tenha fé, irmão. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos, Pai, no sobrenatural do Senhor. Pai, eu já apresento essa pessoa que está nos ouvindo, Pai. Aleluia, Senhor, não sei qual é a área que essa pessoa está precisando, Pai, de um toque sobrenatural do Senhor. Pai, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área do emprego, eu não sei, papai, mas o Senhor sabe, Senhor, vai de encontro a essa pessoa agora, Pai. Aleluia, Senhor, faz o sobrenatural na vida dessa pessoa, na causa dela, na casa dela. Ai, de encontro, Pai, a sua serva, vai de encontro, Pai, o seu servo, vai de encontro, Pai, o seu filho, vai de encontro, Pai, a sua filha, o Santo de Israel. Aleluia, Senhor, vai de encontro agora, Pai, essa pessoa que está pensando, Pai, em largar tudo para trás, Senhor. Aleluia, Pai, dá força, Pai, essa pessoa para prosseguir nos seus caminhos, dá ânimo, Senhor, a essa pessoa. Pai, levanta quem está caído, Senhor. Aleluia, tira da lama, coloca em terra seca. Só o Senhor pode fazer isso, ó. Oh, Deus de poder e de glória. Pai, levanta quem está caído, Pai. Aleluia, Pai, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, ó. Aleluia, Senhor, vai visitando agora hospitais, vai visitando, Pai, agora leitos de hospitais, vai visitando, Pai, a UTI, vai visitando as UPAs, vai visitando, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, Pai, vai visitando, Senhor, os presídios, quem sabe pessoas até presas injustamente, vai visitando, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, juiz dos juízes, promotor dos promotores. Aleluia, Senhor, eu já também agradeço, Pai, aleluia, por o Senhor estar ouvindo nossas orações. Eu tenho certeza que está subindo com cheiro suave nas suas narinas. Aleluia, glória a Deus, Deus de poder e de glória, estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. Aleluia, Pai. Deus, já agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha alma, Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, eu já te peço, meu Deus, que todo mal que está assolando essa casa, que todo mal que está assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, sai. Que todo mal na autoridade do nome de Jesus, sai. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu estou feliz, estou alegre com meu Deus. Aleluia. Deus é bom. Então continua aqui conosco, irmãos. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Mas você que já é inscrito, continua conosco aqui no Além dos Olhos. Aleluia. Histórias de fé. Tá bom? Continua aqui conosco, compartilhando, deixando o seu joinha e também o seu comentário. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta.